Olá, bom dia. A cidade onde você mora é bem administrada ou dá para melhorar muita coisa por aí? O programa de hoje é dedicado à gestão pública e vamos explicar como os municípios brasileiros podem se tornar cidades excelentes. Esse conceito, desenvolvido pelos nossos consultores, foi inspirado em boas práticas de gestão realizadas mundo afora. E todo o país tem acesso a esse conhecimento por meio do livro Cidades Excelentes, Gestão que Transforma a Realidade dos Municípios Brasileiros, escrito por Raimundo Godoy, Leonardo Richelli e Rodrigo Neves. O cidadão sabe que mora em uma cidade excelente quando a vida dele é mais fácil e o bem-estar não é uma questão de nível socioeconômico. E isso só acontece se o município é bem administrado. É preciso que haja dinheiro no caixa para pagar todos os custos previstos e ainda sobrar para investir em melhorias. Porque uma cidade excelente não é apenas aquela que paga suas contas em dia, o que já é um grande resultado, mas é uma cidade que olha para o futuro, que inova, que surpreende seu cidadão, que não para no tempo. Uma cidade excelente é forte em 5 pilares: eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. O conceito de cidade excelente foi construído pela equipe de consultores do Áquila após muitos anos de estudos e de acompanhamento da gestão pública em municípios brasileiros e em outros países. Todo município pode conquistar o título de cidade excelente. Basta que o prefeito crie esse compromisso. Meu projeto era fortalecer institucionalmente a cidade de Manaus para que ela pudesse gerar para si própria independência financeira. O início dessa mudança começa na análise do IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila, que tem 39 indicadores e revela as áreas mais frágeis da cidade, apontando onde controle e ação coordenada se fazem mais necessários no primeiro momento. O acesso aos dados do IGMA é fácil e gratuito e é o começo do compromisso dos gestores públicos que querem encarar de frente o desafio de construir cidades melhores. O IGMA ele é uma alternativa na prefeitura na busca de profissionalizar a gestão pública e de qualificar as decisões administrativas na administração pública, promover o crescimento e o desenvolvimento nesse cenário econômico desafiador. Esse processo de aprendizado e de transformação ficou mais fácil e acessível com o curso EAD Cidades Excelentes, lançado pelo Áquila. Os 6 módulos vão preparar equipes inteiras de servidores para entender os pilares e as técnicas que permitirão colocar em prática as melhores metodologias de gestão para a área pública. As gravações dos episódios do curso de formação de equipes das Cidades Excelentes levaram para o estúdio alguns dos mais experientes consultores do Áquila em gestão. Houve um cuidado rigoroso com a estruturação do conteúdo, buscando tornar simples e práticos ensinamentos que têm uma incrível força transformadora. Esse pacote de conteúdos também traz a técnica dos 8 passos, que reforça a metodologia apresentada no EAD Cidades Excelentes e no livro. Os autores são o presidente do Áquila, o engenheiro Raimundo Godoy, e os consultores e sócios Leonardo Richelli, administrador, e Rodrigo Neves, economista. Foram meses afinando o texto, as ilustrações e a impressão da obra que se tornou a melhor ferramenta de consulta para quem busca mais detalhes para implementar as técnicas de gestão que constroem uma administração pública competente. Entender o ser humano, entender essa perspectiva do outro é urgente, emergente, necessário para que você tenha uma dinâmica diferenciada na administração pública. Deve ser econômico, eficiente e eficaz. Os 5.570 municípios brasileiros podem ser lugares assim, onde os gestores conseguem entregar serviços bem feitos e garantir o acesso da população à saúde, educação, mobilidade urbana, saneamento e ainda garantir a limpeza das vias públicas e o acesso a todas as informações financeiras que sustentam as atividades da prefeitura, de modo claro,
pelos portais da transparência. Prefeitos esclarecidos e honestamente comprometidos com as responsabilidades do poder público municipal são os melhores agentes de transformação de um país. O poder público tem que distribuir serviço e buscar a qualidade de vida para a população, que é a nossa meta. Por isso que nós acreditamos e estamos satisfeitos com o que está vindo do Áquila. Cidades Excelentes oferecem um bom ambiente de negócios que atrai empresas que geram empregos. É nas cidades que vivemos, é nas cidades que desenvolvemos nossas atividades e construímos nossas famílias. Então, as cidades são o melhor impulso para transformar o Brasil no país do bom exemplo, da excelência. Conhecimento e método, aplicados de forma sistemática na gestão das prefeituras brasileiras, vai nos ajudar a antecipar o futuro que tanto temos sonhado para o nosso país. Está conosco o especialista em gestão que liderou todo esse processo de reflexão para a construção do conceito de cidades excelentes, o presidente do Áquila, Raimundo Godoy. Raimundo, bom dia. Bom dia. Que ótimo ter você conosco para falar de um assunto tão importante para o nosso país. Muito obrigado, Natália, pelo convite. Sinto muito lisonjeado pela oportunidade de estar aqui, num momento importante como esse. Raimundo, como é que foi criado o conceito Cidades Excelentes? Seguinte, nós trabalhamos no setor público há 20 anos. Então, desde o meu primeiro projeto, eu vi uma diferença enorme entre um projeto na área pública e um projeto numa empresa privada. Então, esse distanciamento me trouxe assim um grande desejo de trazer algo para o futuro. Então, são 20 anos de trabalho, muitos trabalhos realizados em municípios, cidades, setor público, e sempre buscando traduzir para o setor público algo que pudesse mudar a trajetória dos municípios brasileiros. Boa parte dos municípios brasileiros tem uma população inferior a 50 mil habitantes. Então, em um projeto tradicional, eles jamais participariam. Então, o conceito da inovação, o conceito disruptivo, qual que é? É ter algo que você pode escalar. Algo que você pode fazer a um custo muito baixo. Então, eu sempre pensei, com os colegas que trabalharam comigo, como levar para todas as cidades brasileiras algo que elas pudessem utilizar. Então, não importa hoje o tamanho da cidade, o número da população, o que importa é que qualquer gestor público pode, através de conhecer os seus indicadores, comparar com cidades vizinhas ou cidades do mesmo porte, traduzir isso em um programa de ação. É como que eu mudo o futuro? Quando eu tomo ação. No momento que eu tomo ação, eu começo a mudar o meu futuro. Então, este trabalho visa atender a todos os municípios brasileiros, de tal maneira que todos possam ter o direito de melhorar. Raimundo, cite para a gente exemplos de cidades que serviram de inspiração na fase de elaboração dessas boas práticas de gestão municipal. Eu tive a oportunidade na minha vida de residir em algumas cidades interessantes, como Buenos Aires, Madrid, Barcelona, cidades grandes, metrópoles, cidades pequenas, seja no Brasil quanto no exterior. Citar uma cidade não é fácil, aquela assim que destaca. Mas uma cidade que me impacta bastante, sempre me impactou, e eu, se pudesse, viveria lá, é Sydney, na Austrália. Essa é uma cidade maravilhosa, onde tudo funciona, onde tudo beira a perfeição. E foi minha inspiração. A partir do momento que eu visitei a Austrália por primeira vez, eu vi que o caminho das cidades excelentes seria irreversível. Eu tinha, com os colegas, que buscar uma maneira de traduzir isso em uma literatura que pudesse ser útil. Você acredita que o exemplo de gestão eficiente tem que vir do setor público e por quê? É o seguinte, as regras, as normas vêm do setor público, as leis, os padrões. Então, quando você tem uma cidade excelente, onde ela dá regras de comportamento, as empresas apropriam dessas regras, desses padrões. Por essa razão,
Quando você tem uma cidade excelente, as empresas querem vir para lá. Os cidadãos querem morar ali, porque ali te dá uma tranquilidade. Você sente dono, você pertence a algo que funciona. Então isso te inspira a melhorar dia a dia. Por essa razão que a excelência vem do setor público. E qual que é a importância dos gestores públicos melhorarem os indicadores do município? Todo gestor ele é eleito em função de uma plataforma que ele negocia com os cidadãos daquela comunidade, daquele município. Então ele negocia um plano de trabalho, ele negocia um plano de governo. Então, em função disso, ele recebe as chaves da cidade. A partir daí, ele tem que implementar o plano. Mas quando ele entra em um município, uma cidade, ele encontra outra realidade. Por essa razão, ele tem que ser extremamente audacioso na busca da ambição. O que ele ambiciona? O que ele deseja para aquela cidade? Por essa razão que ele tem que procurar mudar a maneira de fazer, ser diferente e entregar uma cidade infinitamente melhor do que recebeu. E qual que é a importância do gestor público ter essa ambição? Porque se ele não fizer algo diferente, 4 anos depois o seu município estará atrasado em relação aos outros. Então hoje, através da nossa plataforma IGMA, você pode comparar uma cidade com outra da mesma população e o mesmo PIB. E você vê enormes diferenças. Então aquela cidade que em 4 anos não procura uma melhoria estrutural, algo que fique para o futuro, ela perde muito tempo. Por essa razão, o grande desafio dos gestores públicos é, de fato, implementar algo que fique um legado para aquela cidade, fique um legado para aqueles municípios. Então, se ele não fizer isso de forma firme, transparente, ele não consegue melhorar a cidade. Na sua opinião, por onde o prefeito deve começar essa mudança para construir uma cidade excelente? A primeira função é o primeiro pilar, que ele é essencial para que as coisas funcionem. Ele tem que ter eficiência fiscal e a transparência. O município ele tem que ser produtor de recursos financeiros para que possa investir nos outros pilares, que são fundamentais, são os outros 4. Depois tem uma série de outros pilares secundários. Mas se esses 5 pilares não funcionarem, a cidade jamais será excelente. Agora, o 5º pilar é de fundamental importância, porque ele abastece o primeiro, que é o desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Qual é a função de um gestor público? Prestar serviço de excelência, responder perguntas. Quando que você entrega aquela ponte? Quando você entrega essa avenida? Quando que você entrega esse saneamento? Qual é a função de um gestor público? Responder perguntas de toda a comunidade. Então, o cidadão comum ele precisa perceber que os seus anseios estão sendo atendidos. O prefeito, ele não vai fazer tudo sozinho, obviamente. Como ele deve fazer para engajar os servidores, concursados ou não, no processo de transformação das cidades excelentes? Aplicando os 8 passos. Primeiro, o que ele ambiciona? Qual é o seu grande desejo? Para tocar o coração de todos os servidores. Depois, como que ele se organiza para que isso comece a funcionar de uma maneira diferente, que é a governança. E o terceiro, buscar as evidências, as lacunas existentes entre o plano de governo dele versus a realidade da sua prefeitura. Então, quando ele define uma grande ambição, ele define sua governança, engaja todo mundo, toca o coração e busca as evidências, o plano está pronto. E para encerrarmos esse bloco, o que muda para um cidadão que vive em uma cidade excelente? Ele tem grandes oportunidades. Quando as coisas melhoram, todos ganham. Então, ele tem melhores oportunidades profissionais, ele tem melhores oportunidades de aprendizado e traduzir isso em satisfação pessoal. A cidade excelente, ela te dá grandes oportunidades de melhoria pessoal e familiar. Você sente prazer de estar acolhido por algo que funciona. No próximo bloco, vamos falar mais sobre o livro e o EAD Cidades Excelentes, que permitem o acesso de todas as prefeituras às melhores metodologias de gestão pública testadas no mundo. E também teremos a opinião do jornalista João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que assina a apresentação do livro. Até já! O Aquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados.
Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países ganhem mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade: lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço pelo menor custo. Transforme sua visão de futuro em resultados. Viver em uma cidade onde todos os serviços públicos funcionam bem e onde ainda sobram recursos para se investir em inovação e melhorias é o sonho de todo brasileiro. Para ajudar os prefeitos a terem ferramentas para mudar a gestão, o Áquila criou o conceito Cidades Excelentes, que reúne as boas práticas aplicadas em cidades de vários países. Uma cidade excelente está estruturada sobre 5 pilares: eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Hoje, estamos conhecendo a origem desse conceito e o que motivou o Áquila a se empenhar nesse projeto revolucionário, que pode mudar o futuro do nosso país. Estamos recebendo o presidente do Áquila, Raimundo Godoy, idealizador do conceito de Cidades Excelentes e também do livro e do EAD. Raimundo, por que você escolheu o jornalista João Carlos Saad para fazer a apresentação e as considerações finais do livro? Um dos grandes desafios de lançar esta obra foi um desejo dele. Ele sempre me disse: gostaria de ter algo que pudesse dar uma nota a cada município e principalmente mostrar que aquele gestor realmente transformou o seu município. Ele acha que uma das coisas mais importantes numa administração pública é o prefeito. Ele é o grande condutor das transformações. E como nós temos assim um conhecimento amplo, uma parceria juntos, ele sempre me desafiou a trazer algo que pudesse medir o desempenho de uma gestão pública excelente. Vamos então saber o que pensa o jornalista João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, sobre as Cidades Excelentes. Um sonho possível. É assim que o jornalista começa o texto de boas-vindas aos leitores do livro Cidades Excelentes. João Carlos Saad defende a importância dos prefeitos no processo de profissionalização da gestão pública brasileira. Eu acho que é uma profissão extremamente honrada. Eu sou neto de político e acho que realmente é a profissão que mais transforma para o bem ou para o mal. Um advogado pode atender, cuidar e resolver a vida de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas ao longo de um dia. Um médico excelente, maravilhoso, pode operar quantos? 2, 3, 5? Um bom prefeito muda a vida de milhares e muitas vezes de milhões de pessoas. Na hora de tomar decisões, o prefeito usa números, estatísticas confiáveis que revelam o raio-x do seu município. Segundo Saad, a criação do Índice de Gestão Municipal Áquila deu aos prefeitos uma ferramenta importante para aumentar o acerto nas decisões de custeio e investimento. Na hora que o Áquila conseguiu captar todos os indicadores econômicos e sociais de todas as cidades brasileiras, o presidente da República, o Congresso, passam a saber exatamente aonde estão as virtudes daquela cidade, aonde ela está mais fraca, aonde ela está mais forte. Portanto, você começa a balizar os investimentos, você começa dali fazer o seu orçamento e você sabe exatamente onde estão as prioridades. Se é na área de moradia popular, se é na área da educação de base, se é na área da saúde, enfim, você começa a ter ali os dados que muitas vezes o gestor público não tem. O IGMA se apoia em 5 pilares, que são eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar,
infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento econômico e ordem pública. Organização e transparência são uma entrega garantida nos municípios bem administrados. No meu conceito de uma cidade excelente, é uma população muito bem informada sobre os problemas da sua comunidade, atuante, participativa. Eu acho que isso atingiríamos uma cidade excelente, onde os orçamentos seriam discutidos, onde a população participaria disso, dessas discussões de prioridade, os bairros, as regiões. O prefeito seria constantemente tanto estimulado na sua função quanto cobrado. Na memória está registrado o dia em que João Carlos Saad, então nos Estados Unidos, viu de perto o peso que tem uma população bem informada e certa de seus direitos. Esse sentimento que o sucesso de todos é a soma das forças individuais mostrou a ele a importância de eleitores que não entregam seu voto ao político escolhido. Eles apenas concedem a ele a oportunidade e a confiança de trabalhar em nome de todos. Há muitos anos atrás, meu pai foi fazer um tratamento em Pittsburgh e era um equipamento que só tinha lá, não tinha ainda aqui. Hoje tem esse equipamento aqui. E o prefeito teve uma ideia de gênio. A cidade só tinha um clube, acho que de beisebol, e o clube estava quebrado. E aí o prefeito falou assim, caramba, eu vou dar uma de gênio aqui. E aportou 10 milhões de dólares para salvar o clube, que estava ruim das pernas, ruim das finanças. Nossa Senhora, quando nós acordamos no dia seguinte, eu achei que estava no Vietnã, que tinha bomba, barricada, cercaram a casa do prefeito, cercaram a prefeitura. Quando deu hora do almoço, ele chamou as televisões locais, pediu desculpa, foi pegar o dinheiro de volta e botou o dinheiro nos cofres da prefeitura. Reagir contra o que está errado e aplaudir o que está certo. É esse o ritual das populações preparadas, que ajudam a construir os resultados que garantem oportunidades e direitos para todos. Uma cidade excelente do futuro é isso, é ter a sua população participando ativamente. E acho que com isso a gente transformará a vida dos nossos descendentes. O quanto evoluirmos aí, estaremos evoluindo como nação. O João Carlos Saad disse aí sobre a importância de evoluirmos como nação. Esse foi um dos seus objetivos quando decidiu criar o livro e o EAD sobre as cidades excelentes? Foi para facilitar o acesso de todas as prefeituras a esse conhecimento de forma bem democrática? Isso mesmo. Nos projetos tradicionais, nos sistemas tradicionais, as cidades menores, que é uma boa parte do Brasil, jamais teriam condições de fazer algo diferente, a não ser viver de recursos de transferência, o famoso Fundo de Participação de Municípios. Eles jamais teriam condições de entender a real situação do seu município. Esse trabalho tem esse objetivo. Todas as cidades brasileiras hoje podem tranquilamente fazer um programa de excelência em gestão, seja presencial, seja à distância. E o ACLA, quando faz isso, traduz a inovação. Qual é o conceito da inovação? De algo novo, algo que muda o patamar. Então, quer dizer, o IGMA permite isso. O conceito de cidades excelentes também se aplica aos governos estaduais e ao governo federal? O que é o Brasil? O Brasil é a soma de 5.570 municípios. O que é Minas Gerais? 853 municípios. Então, quando eu começo a olhar as mesorregiões, as micro-regiões e começo a comparar, pode sair um belo programa estadual e pode também sair um belo programa federal. Porque tudo o que eu faço, todas as ações, seja do governo federal, seja dos governos estaduais, impactam nos municípios. Por essa razão que o ACLA estudou como trazer algo de impacto. E o impacto é nos municípios. Por essa razão, o conceito de cidades excelentes. Raimundo, se tornar uma cidade excelente é uma ambição audaciosa. É natural os prefeitos precisarem de ajuda para isso?
Bom, o prefeito normalmente ele não precisa de ajuda, porque ao montar a sua equipe de secretários, ele tem que buscar os melhores que estejam diretamente ligados ao seu modelo mental. Então, em tese, ele não precisa de auxílio. Ele e seus secretários, mais os servidores que têm experiência da cidade, podem transformar a cidade. A questão é o tempo. Quanto tempo ele leva? Hoje, com a plataforma do IGMA, aquilo que a gente levava 6 meses para fazer, faz em 1 semana. Então, eu posso ter um plano estratégico feito em 1 semana. Antigamente, eu levava o quê? De 4 a 6 meses. Hoje, eu faço em 1 semana. Então, quer dizer, esse auxílio é importante para ganhar velocidade. Por quê? O prefeito tem 48 meses para implementar o seu plano de governo. Então, quanto mais cedo ele iniciar, mais tempo ele tem de colher os frutos da sua gestão. Eu quero falar agora sobre o último capítulo do livro, que aborda o conceito de cidades do futuro. Isso tem a ver tanto com a competência de gestão, quanto com o uso mais intenso da tecnologia? No livro, nós temos, nos anexos do livro, uma série de cartas de nossos colegas que vivem no exterior. Por sorte, o Áquila tem uma plataforma no exterior. E os nossos colegas todos escreveram algo de como é a sua vida no exterior. Então, nós temos várias cartas com vários exemplos. Então, o último capítulo, nós pegamos a somatória dessas cartas e lançamos um desafio, uma provocação das cidades do futuro. Então, o que acontece? Hoje eu tenho uma cidade com esse padrão, mas lá na frente, o último capítulo fala das cidades do futuro. Então, eu tenho que começar a ter uma ponte para o futuro entre a minha realidade de hoje, construir uma ponte para o futuro. Então, o último capítulo do livro provoca muito a ambição dos gestores públicos, concursados ou eleitos democraticamente. Muito voltado para a tecnologia, para as mudanças, claro, inovações. A tecnologia permite você fazer mais com menos esforço. Quer dizer, depois que descobriu a roda, o mundo ficou pequeno. Então, a tecnologia veio e você tem que embarcar. Quer dizer, igual a plataforma do IGMA, é uma tecnologia disruptiva, é uma tecnologia nova. Se você utilizar, você sai na frente. Se você não utilizar, vai utilizar outra coisa. Mas é importante você entender, a tecnologia veio para ficar. E para a gente encerrar, você já se deu conta que esse trabalho do Áquila, em livro, EAD, com a plataforma IGMA, pode ser um divisor de águas para a gestão pública do país e ajudar o Brasil a ser um lugar melhor para a gente viver? Com os colegas que nós escrevemos essa obra e os consultores que participaram, dando a sua contribuição, e foram vários, nós sempre fizemos essa pergunta: qual o objetivo dessa obra? O objetivo dessa obra é provocar o Brasil para que ele acorde, para que ele comece a mudar o seu destino. E nós, como prestadores de serviço na área de gestão, nós transformamos as empresas. O nosso objetivo é levar o melhor do melhor sempre. E por isso nós trabalhamos muito, suamos a camisa para entregar algo que pode ter utilidade, pelo menos como fonte de pesquisa. Mas com muita humildade, com muita tranquilidade, nós fizemos o melhor que podíamos dentro dos recursos que temos. E que, se aplicado pelos prefeitos, transforma a vida de todos os cidadãos. Os 8 Passos da Excelência, que é um livro, que é uma metodologia própria do Áquila, as empresas que estão trabalhando com os 8 Passos têm o que chama de resultado exponencial, ou seja, acima de 2 dígitos. Então, a aplicação do sistema de gestão em uma prefeitura segue os 8 passos. E se fizer assim, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que o resultado será extraordinário. Raimundo, eu te agradeço muito por essa entrevista e por ter compartilhado conosco tanto conhecimento. Muito obrigada. Natália, foi uma honra estar aqui com você, trazendo assim esse conhecimento, essa vontade de melhorar. Espero ter sido útil, espero motivar aqueles que nos assistem, a de fato buscar um novo padrão de excelência. A cidade excelente. Muito obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade.
Ficamos por aqui. Apresentamos hoje mais um exemplo de como cidades e empresas bem administradas conseguem obter melhores resultados. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!